Graça e paz, queridos amados irmãos, a todos, aceita a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, estou muito contente, já estamos com alguns vídeos no YouTube. Quero agradecer a você que tem me acompanhado, que tem inscrito no meu canal, que está me acompanhando, que tem compartilhado. Que Deus venha recompensar a você em tudo. Mas eu quero te pedir, continua partilhando o nosso canal, graças a Deus. Deus está dando um crescimento, graças a você que tem compartilhado o nosso canal. Eu quero agradecer mesmo de coração o que está acontecendo. E eu quero dizer para você, continue compartilhando, continua escrevendo, convidando famílias, amigos, seguidores que você tem, para escrever no nosso canal. Eu preciso. Tenho muitas coisas para colocar, compartilhar com os irmãos. A partilhar com você que gosta da palavra de Deus. O meu canal no YouTube é Palavra Viva e Eficaz. Pastor Hermes, Palavra Viva e Eficaz. Se você não achar, você faz o seguinte, escreve lá no YouTube assim, Pastor Hermes, hino, Deus vai surpreender nossa nação. Nós estamos orando pela nossa nação, pedindo a Deus que coloque homens temente a Ele para governar essa nação. Se nós orarmos, Deus vai surpreender. Ele tem poder, Ele é o poder e Ele tem todo o poder em suas mãos. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Clamas a mim que eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Salmo 51, Salmo 50, versículo 15. Invoca-me na hora da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É Deus nos convocando para orar. Nós já estamos em oração, clamando a Deus. E eu creio que se nós unirmos e clamarmos a Deus, Ele vai operar um grande milagre e vai surpreender a nossa nação. E essa nação que será surpreendida, eu e você fazemos parte nela. Nós somos uma nação eleita, somos eleitos já ao céu. Já temos a nossa vitória no nosso lugar preparado. Mas nós ainda estamos no mundo. A trombeta não tocou ainda. Então nós fazemos parte da nação que está aqui no mundo. E nós, como os embaixadores de Cristo, temos que clamar pela nossa pátria chamada Brasil. Mas hoje, como eu disse, eu quero falar de quê? Do caráter de Cristo em nós. Quero deixar um versículo, em seguida fazer uma oração, ouvir um hino, para nós estarmos entrando na palavra de Deus, falando de caráter. Paulo diz assim em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Bondoso Deus, maravilhoso, Pai eterno, Deus querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade. A Tua palavra é santa, fiel e verdadeira. Que o Senhor nos leve, Pai, a estar sempre buscando viver em comunhão com o Senhor através da palavra. Vivendo em espírito e andando em espírito. E vigiando nisso, Senhor. Querido Deus, que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações como espada de dois gumes que ela é. E que ela venha atingir o nosso coração e os nossos pensamentos. E que nós tenhamos um pensamento voltado para a Tua palavra. E que nós venhamos ter prazer em examinar a Tua palavra. E que nós viemos procurar, Senhor, a cada vez, aperfeiçoarmos mais, buscar a sabedoria do Senhor e entregar a nossa vida ao Espírito Santo, para que nós possamos ser usados na ministração da Tua palavra. Senhor, nós iremos falar a respeito do caráter, o caráter de Cristo em nós, e que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, porque o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se nós temos a imagem do Senhor, nós temos que lutar para ter o caráter de Cristo implantado em nós. Amém?
Vamos ouvir um pequeno hino e depois vamos entrar nesse estudo maravilhoso. Presta atenção na letra dessa música. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é santa, fiel e verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. Procura examinar essa palavra, procura andar com ela. A palavra de Deus é santa, é santa. A palavra de Deus é santa, é santa, é santa. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos salva, nos salva, nos salva. A palavra de Deus nos salva, nos salva, nos salva. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados, vamos voltar a andar em comunhão com a palavra, examinar esta palavra, meditar nela e anunciar a santa palavra de Deus. Ela liberta na transforma. Nos cura, nos cura, nos cura. A palavra de Deus liberta, liberta, liberta. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra. Essa palavra é santa. Paulo disse que essa é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. E é dentro dessa palavra, guiado pelo Espírito Santo, que está contido dentro da palavra dele, que nós vamos falar nessa noite. O caráter. Repetido o versículo que lemos, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de Filho unigênito de Deus, o único daquela espécie. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, foi chamado de primogênito, ou seja, o primeiro de muitos, outros que viriam a serem iguais a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que nascemos de novo, estamos no processo de conformarmos-nos, tomarmos a forma, entrar no molde a Cristo. O propósito de Deus é fazer com que os seus filhos sejam iguais a Jesus. Isso significa que Deus espera que a nossa vida reflita a imagem de Cristo. Já pensou? Até que Ele possa nos absorver por completo. Como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O nosso alvo é fazer desta frase uma realidade em nosso caminhar. Que coisa linda. A nossa missão é lutarmos para parecermos com Cristo, sendo imitadores
de Cristo, como Paulo mesmo disse, que nós somos imitadores. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coisa linda, ser imitador de Cristo. Caráter. Definindo o caráter. Caráter está relacionado às qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo. No grego, caráter, imagem, Cristo é a imagem de Deus, ou seja, Cristo é o caráter de Deus, aquele em que Deus estampou ou imprimiu o seu ser. Isso é caráter. Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. A vida, nós temos uma eternidade, uma vida de aprendizagem eterna. Nós temos que sempre estar buscando aprender. Aprender de Deus e de Cristo e aprender como viver melhor nessa vida, durante o tempo que nós vivemos por aqui. O caráter refletirá nos traços da natureza pecaminosa se for influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos mexe, nos aflige. O caráter refletirá nos traços da natureza pecaminosa se for influenciado pela palavra de Deus. Como é que é formado o caráter? O caráter é formado pela aprendizagem. A vida é uma eterna aprendizagem. Nós temos que estar aprendendo sempre de Deus e da vida aqui na Terra. Aprendendo que a vida tem uma mudança, a vida rotineira da Terra, ela muda constantemente. E às vezes nós temos que enquadrar dentro de muitas mudanças para nós procurarmos viver aqui melhor. Mas não significa que nós devemos deixar de viver de acordo com a palavra de Deus. Porque o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento semelhante a esse, amar o teu próximo como a si mesmo. Como é amar o próximo como a si mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Sofrer as aflições com o nosso próximo. Viver uma vida de testemunho para o nosso próximo. E viver em comunhão um com os outros. Ter paz um com os outros. Romano diz, se possível, tenha paz com todos. Ele já disse, se possível, é porque às vezes nós não conseguimos ter paz um com os outros. Nós nos damos bem com uma pessoa, já outra pessoa não nos faz bem. Isso é da natureza do ser humano. Mas nós devemos de lutar para ter comunhão um com os outros, viver em paz um com os outros. Toda pessoa, a partir do seu nascimento, começa a receber influências do meio onde se encontra. Essas influências são assimiladas com o tempo e passam a fazer parte do caráter. O propósito de Deus é formar em nós o caráter de Cristo, para que a sua imagem seja vista através das nossas vidas, quer dizer, o nosso testemunho. Nós somos testemunho de Cristo. Isaías disse, vós sois as minhas testemunhas. E Jesus disse para os apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 8, e ser-me-ei testemunha em Jerusalém e Cafarnaum até os confins da terra. Nosso testemunho tem que ser na nossa casa, com a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, depois o nosso familiar, com a nossa vizinhança, aonde nós andamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós formos e nos encontrarmos, nós temos que ser testemunha de Cristo, porque nós temos o caráter de Cristo implantado em nós. E o propósito de Deus que disse é formar em nós o caráter de Cristo, para que a sua imagem seja vista através das nossas vidas, ou seja, através dos nossos atos, palavra, do nosso estilo de vida. Eu sempre digo que o que mais ganha alma é o nosso testemunho. O nosso testemunho faz com que uma pessoa vá até a igreja para ver se o nosso testemunho lá é assim mesmo. E ela acaba chegando lá e o nosso testemunho ali reflete nela que Cristo está em nós.
e aquela pessoa é movida muitas vezes a ir mais vezes à igreja e ouvindo a palavra, ela ouvindo a palavra, aí ele vai atrás do meu testemunho, Deus me usa você para ministrar a palavra para ela. E ela recebe aquela palavra, ela fica encantada com o teu testemunho. E o coração dele se abre, os ouvidos se abrem, ele ouve a palavra, ele faz o quê? Romanos 10, 17 se cumpre. Portanto, a fé vem no ouvir e no ouvir da palavra de Deus. Ele ouve a palavra através de você. E com o seu testemunho, ele começa a vir, com pouco ele se converte a Cristo. E passa a fazer parte da vida eterna, porque ele recebeu. Ele conheceu a Jesus Cristo através de mim e de você, do nosso testemunho. E foi a igreja e Cristo fez com que a palavra fez com que ele conhecesse a Deus. Aí João 17,3 disse, a vida eterna é essa, que te conheça a ti, ó Deus, como único Senhor, como único e verdadeiro Senhor. Essa é a vida eterna. E o caráter, como o caráter se expressa? O caráter de alguém se expressa através de pelo menos 3 aspectos. Primeira forma, primeiro caráter, a forma de pensar. A forma de pensar é percebida pela maneira como alguém constrói a sua escala de valores. Seu caráter é determinado, em primeiro lugar, pelo aspecto moral, ou seja, aquilo que considera certo ou errado, permitindo ou proibindo, e assim por diante. Se ela aprova algo que definitivamente é errado, então se pode dizer que o seu caráter é defeituoso. Ou dizer, este é um mau caráter. Por isso, é tão importante que comecemos a renovar nossa mente a partir da conversão. A conversão começa a nos mudar. E a conversão é contínua. A salvação é agora. Confessou Jesus Cristo de todo o coração e recebeu a salvação. Naquele momento. Aí ele começa o quê? Uma vida de conversão. E isso só vai encerrar no dia da glorificação, da transformação. Entenderam? Por isso é tão importante que comecemos a renovar nossa mente a partir da conversão. Segundo, o estilo da vida. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos seus alvos, hábitos e costumes. Se o grande alvo na vida de alguém é ganhar dinheiro, essa pessoa desenvolverá um estilo de vida compatível com esse alvo. Se uma pessoa quer ser atleta, treinará muito e desenvolverá costumes coerentes com o alvo que se pretende alcançar. Se alguém quer se desenvolver nos estudos, mas não se aplica a ler, algo está errado. O estilo de vida traz parte do nosso caráter. Normalmente, as pessoas com a mesma profissão apresentam características de caráter semelhantes. Terceiro é a conduta. Conduta é aquilo que fazemos, falamos, sentimos e esperamos e desejamos. A conduta se manifesta na relação com outras pessoas. A maneira como nos comportamos diante dos outros expressa o caráter, ou seja, a forma de pensar e os motivos que vão dentro do coração. Esses 3 elementos, basicamente, compõem o nosso caráter. Em tudo o que fazemos, manifestamos esses 3 aspectos simultaneamente. É claro que quando nos convertemos, já possuímos um caráter. Muitas coisas desse caráter poderão ser boas, mas certamente outras precisarão de uma mudança completa. Todo o nosso crescimento espiritual é demonstrado pelo nosso caráter. Se alguém passa muitos anos acumulando conhecimento, mas sem nenhuma mudança no caráter, esse conhecimento foi em vão. Na verdade, a pessoa não abriu o coração o suficiente para ser transformado pela palavra de Deus. Não são poucos os escândalos que têm surgido entre os cristãos que apresentam problemas sérios no caráter. Constitui-se um grande obstáculo para que Deus possa atuar. A influência do líder em seus liderado. Não podemos deixar de lembrar que há uma influência do caráter do líder em seu liderado. Em parte, as qualidades ou deficiência de caráter na vida dos membros
se devem aos líderes. Por exemplo, um grupo será, de certa maneira, retrato de seu líder. Isso significa que líderes relapsos geram pessoas relapsas. Líderes preguiçosos geram um povo igualmente preguiçoso. Líderes inseguros transmitirão essa característica. Se a liderança é imatura aos liderados, também serão. Mas, por outro lado, líder forte gera povo forte. Um líder cheio do Espírito Santo fará com que o povo também o seja. Um líder cheio de revelação e sabedoria vai gerar pessoas semelhantes. O que é disciplinado, forjado, pessoas assim. Por isso é tão importante enfatizarmos o caráter do obreiro, pois isto determina o sucesso do ministério. Somente um caráter formado e aprovado estará apto para cumprir em plenitude o propósito do Senhor. Quero falar um pouco do caráter dos dons. Existe uma confusão que se faz na igreja entre caráter e dons. As pessoas geralmente tendem a valorizar os dons em detrimento do caráter. Por exemplo, se alguém traz uma profecia ou opera num dom de cura, logo é vista pelos outros como alguém que tem grande intimidade com Deus. Mas se este dom não está ligado a um caráter aprovado, isso terá pouca utilidade no reino de Deus e na edificação do corpo de Cristo. Ao contrário, tal pessoa poderá deixar muitos outros escandalizados na medida em que percebem as suas deficiências. Os dons são dados pelo Espírito Santo à igreja e são de grande importância, mas não são a base do ministério. O caráter é que vem em primeiro lugar. Se uma pessoa que está pronta em autoridade na igreja não tem o seu caráter bem formado, conforme Cristo, certamente trará problemas para ela e confusão para os outros. Quando a Bíblia fala das qualificações de um obreiro, não coloca os dons espirituais na lista dos requisitos necessários, mas sim coisas relacionadas ao caráter, tais como ser irrepreensível, temperante, sóbrio, moderado, inimigo de contendas, não neófito, etc. Também é necessário que primeiro seja provado, e se forem irrepreensíveis, poderão atuar na função, ou seja, primeiro deve receber a responsabilidade da função, para depois serem postos na autoridade da função. Entenderam? A formação do caráter é a cruz. A formação do caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, é a cruz. Somos novas criaturas em Cristo, diz a Bíblia, em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Já que estás em Cristo, nova criatura é. E o que acontece com as coisas velhas? As coisas velhas são passado. Eis que tudo se fez novo. Portanto, nós somos nova criatura, então temos que viver em novidade de vida. Porém, para que apareça a nova, a velha deve morrer. E tem muitos obreiros que não morreram, muitos pastores não morreram. Continua o velho homem, continua a velha mulher, dando trabalho e escândalo para a obra de Deus. E Jesus disse o quê? Por vossa causa o meu nome é blasfemado. Então nós temos que, não podemos ser convencidos, mas nós temos que ser convencidos. E quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se chama o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi levado na cruz, nós fomos colocados junto com ele. Todos os nossos pecados estavam lá. Ele foi o nosso substituto. Ele foi um nosso substituto. Morreu por todos, logo todos morreram. Romanos 6, 5 e 7. Porque se temos sido unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Já viu? Antes estávamos em Adão, e tudo o que era próprio da natureza caída
nós herdamos. Passou a ser automaticamente nosso. Agora estamos em Cristo. E tudo que há em Cristo, nós também recebemos. Pela fé, temos que deixar a velha natureza para trás e nos apropriarmos da nova, para que o nosso caráter seja o de Cristo. Nesse ponto, enfrentamos um problema: a teimosia do eu. Ele não quer sair do trono, do comando da nossa vida, para que Jesus reine. O nosso velho homem é teimoso e se recusa a morrer. E não devemos esperar que Deus faça algo com ele, porque esta é a nossa responsabilidade. Entendeu? Colossenses 3, 1-6. Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque morreste e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deu para entender? Jesus, livro de Marcos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga-me. Você já negou a você? Você já pegou a tua cruz? Eu já neguei a mim mesmo? A pior coisa que existe na vida, na nossa vida, a pior coisa, a coisa mais difícil para nós vencermos, é esse eu que está dentro de mim. Mas se nós reconhecermos que nada somos, confessar que é um pecado, adorar esse eu que está dentro de mim e de você, negar esse eu e matar esse infeliz e lançar ele fora, e dizer para Jesus: eu não quero mais esse eu, mas eu quero que o Senhor viva dentro de mim. Eu quero dizer e viver o que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oremos ao Senhor, oremos a Deus. Esse é o primeiro vídeo do caráter. Nós vamos também postar o segundo, será 3 ou 4 vídeos só falando do caráter de Cristo em nós. Vou me entregar a esse vídeo. Inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, acompanha, dá um like, me ajuda. Assista esse vídeo, dá um like aí, dá um gostei, inscreva no canal, compartilhe. Deus tem muitas coisas para nos ensinar. E Ele está me capacitando para que eu possa, eu tenho prazer, eu quero partilhar com você. Inscreva no nosso canal. Muitos estão mortos porque não querem aprender a palavra. A palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído. Oséias 4:6, porque lhe faltou conhecimento. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe por que a igreja está fria, está morta? Por causa do pecado que está ali dentro. Mas você hoje vai começar a acreditar, você vai guerrear. Aprenda o que Deus está me ensinando, me usando para partilhar. Porque quem está me ensinando e nos ensinando é o Espírito Santo. Que Ele quer que você aprenda para você ser um apologético dentro da igreja. Debater com as falsas heresias e pregar a palavra genuína do Senhor. Inscreva no meu canal. Palavra Viva e Eficaz. Pastor Hermes. Entra lá. Assista. Tira o que é bom para você. O que não te servir, joga fora. Mas alguma coisa vai te servir. E aquilo que você tirar para você, que servir para você, que você tem certeza que é de Deus, você vai compartilhar. Você vai ensinar. Você vai semear isso para que as pessoas tirem, que a cegueira caia por terra. E essas pessoas abrem o olho e começam a anunciar o verdadeiro evangelho. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor. Abra os olhos, meu Pai. Abra os olhos do teu povo. O teu corpo está perecendo. O pecado está se multiplicando. Mateus 24:12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, perseverar em quem? Em Cristo Jesus. Perseverar na palavra. Perseverar fugindo do pecado, combatendo o pecado. Perseverar na vigilância. Perseverar em Cristo, em comunhão com Ele, será salvo.
Em nome de Jesus, Senhor, que o pecado venha sair dos púlpitos da igreja. Levanta homens e mulheres, meu Pai, que pregue a verdade. Levanta homens, meu Pai, que venha combater, que venha aprender do Senhor e ter autoridade para convencer o falso evangelho que está tomando os púlpitos, Senhor. Pai querido, Pai santo, é tempo de nós abaixarmos na olaria, é tempo de nós humilharmos, chegar no pó, vestir as roupas rasgadas e sentar na cinza e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que nos limpa do pecado e gera, meu Pai, uma nova criatura em nós, que a Tua palavra venha ser gerada no nosso coração e que nós tenhamos prazer e que o Espírito Santo venha nos usar para semear o Evangelho. Ó Deus poderoso, as almas querem salvo. Queridos e amados, no dia 28, na Rua da Amalau, número 257, na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo Semeando a Palavra, estaremos reiniciando nossos cultos semanais, segunda-feira, das 19 às 21h30. Oração, louvor e pregação da palavra genuína de Deus. Soberano Deus e Pai, leva o povo, Senhor, para esse culto, meu Pai, onde nós estaremos pregando o verdadeiro culto, meu Pai, que é começar com oração, leitura da palavra, louvores espirituais, a pregação da palavra e o batismo e a Santa Ceia. Esse é o culto que está dentro da Tua palavra e nós estaremos lutando para oferecer o culto que o Senhor determinou na Tua palavra e com o compromisso de orarmos a Ti, Senhor, de orarmos a Ti, aplicarmos os louvores espirituais e pregar a Tua palavra, e eu creio que muitas almas vão ser renovadas, vai ter a vida transformada. Venha, meu amado, você que está desanimado, procura, o dia 28 você não pode perder, Rua da Amalau, 257, das 19 às 21h30, um grande culto de louvor, de oração de louvor e pregação da palavra. Você é o meu convidado,